Salve Roma! Programa Em Defesa da Fé. Hoje tem um tema muito interessante que muita gente me pediu, para falar do sacramento da crisma. O tema hoje é sobre a crisma. Vamos provar que a crisma é bíblico. Mas antes de começar o estudo sobre a crisma, eu queria fazer um convite muito especial. Vocês sabem que as pessoas atacam a igreja de várias formas, Professores ateus de história inventam coisas para atacar a igreja, inimigos da igreja, em geral, inventam coisas para atacar a igreja, mas quando a gente começa a defender a igreja, todo mundo se chateia. E eu recebi muitos telefonemas, muitas mensagens pessoais, reclamando do meu programa, recebi mensagens de pastores, telefonemas também, e eu queria fazer um convite. Porque aqui é um estudo bíblico, não tem nada demais. Então, façamos o seguinte, eu queria convidar, se for possível, o senhor Malafaia vir debater comigo aqui. Alguns pastores da igreja dele reclamaram do meu programa. Se for possível, ele viesse fazer um debate comigo, ou no Hangout, na internet, ou onde ele preferir. Um debate bíblico, sem nada pessoal, somente um estudo, para deixarmos tudo claro sobre a sã doutrina. Eu acho que não tem problema nenhum. Ou se outro pastor de alguma dessas igrejas que os pastores reclamaram, ligou também um da Universal. Então, se o Edir Macedo pudesse vir também, não teria problema nenhum. Eu teria o maior prazer, em qualquer canal ou no Hangout, na internet, de fazer um debate bíblico para mostrar que só existe uma doutrina, uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma única igreja, um só corpo e um só Senhor. Um debate bíblico sem nenhum tipo de agressão pessoal, com todo respeito, e somente mostrar as verdades que estão nas Escrituras. Então o convite está feito, não é desafio nenhum, é um convite formal, e eu ficaria muito feliz em poder debater com algum deles. O programa de hoje é sobre a crisma. A crisma também, muitos dizem, os inimigos da igreja, que a crisma não existe, foi invenção da igreja católica, Aceitam até outros sacramentos, como o matrimônio, o batismo, apesar do matrimônio ser geralmente inválido, porque tem que ser diante de uma assembleia eucarística para ser válido para Deus, mas falam muito da crisma. Vamos ver primeiro, segundo o catecismo, o que é a crisma. A crisma vem do termo Cristo, que quer dizer ungido, que é um termo grego que vem do hebraico, de marrachia. Também vem o termo crisma, ele tem uma ligação com o termo unção, que é do verbo untar, ungere, do latim. Mas vamos entender aqui o que é a crisma no catecismo. Catecismo da Igreja Católica, número 1300. Segue-se o rito essencial do sacramento. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do santo crisma, na fronte, feita com a imposição da mão e por estas palavras: Accipe sinacrum doni Spiritus Sancti. Recebe por esse sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Vamos mostrar aqui nas Escrituras alguns momentos onde houve o sacramento da crisma, só para deixar bem claro e não deixar brecha nenhum, para ninguém vir dizer que a igreja inventou. Vamos lá. No livro de Atos dos Apóstolos, tem um momento bem interessante, onde acontece, numa passagem, o sacramento da crisma. Vamos abrir em Atos 8. Mas o povo já, na hora do batismo, o povo já dizia que cria. Na igreja também existe gente que se batiza e se crisma junto, quando a pessoa já se converte com uma certa idade. Mas existia a confirmação do credo, a confirmação de que crê em uma só fé, que crê em Jesus Cristo, em quem já era batizado, do jeito que prega a Igreja Católica. Vamos provar aqui. Vamos lá, em Atos 8, a partir do 12. Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo.
homens e mulheres faziam-se batizar. Houve batismo. O próprio Simão também acreditou e, tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais e grandes atos de poder que se realizavam. Olha que interessante. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinham recebido ainda, mas somente haviam sido batizados. Então, eles já tinham sido batizados. E foi ter uma confirmação para que recebesse o Espírito Santo. No 17 diz, então começaram a impor-lhes as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. Olha que interessante. Já tinham sido batizados, mas não tinha acontecido a imposição de mãos para que recebessem o Espírito Santo. Vamos entender o que é esse mergulho no Espírito Santo. Os protestantes pentecostais inventaram muito um negócio sobre batismo do Espírito Santo associado a dom de língua. É perigoso, porque às vezes até alguns católicos confundem isso também. Só existe um batismo. No Credo de Nicéia, o Credo de Nicéia é bem claro. Confitero no batismo in remissionem peccatorum. Um só batismo. Como também Efésios 4, versículo 4 e 5, fala de um só batismo. Mas o que é esse mergulho no Espírito Santo? O termo mergulhar no Espírito Santo, você ser imergido com o Espírito Santo da promessa. O que é isso? O que é realmente isso? É a crisma. Você passa a estar em um só corpo, um só credo no mundo todo. É simples. Lá em Efésios 1,13 fala o que é realmente o estar selado com o Espírito Santo. É crer de verdade. Efésios 1,13 não tem nada a ver com sapatear, com pinotar, com fazer zoada. Não tem nada a ver com isso. O ser inserido, estar selado com o Espírito Santo é professar esse credo. É você fazer parte desse corpo. Efésios 1,13, bem claro. Depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, depois de ter crido no evangelho, você foi selado com o Espírito Santo. E aí, passam a ser um só corpo. Ah, mas lá em Atos, teve gente que, na hora da crisma, na hora dessa confirmação, falou em línguas. Correto, mas vamos analisar direitinho o que foi que aconteceu realmente em Atos. Que línguas eram essas? É bem interessante ver isso para não ter brecha nenhuma. Vamos lá, em Atos 19. Em Atos 19 está assim. Vamos ver desde o versículo 1. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo. E ele: em que batismo fostes então batizados? Responderam: no batismo de João. Paulo explicou: João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo visto isso, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, primeiro foi o batismo, depois Paulo impôs as mãos, como era o sacramento da crisma. O Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar em línguas. Vamos lá. Lá em Atos 8, esse sacramento da crisma não foi seguido de línguas. Em Atos 8 não foi. Mas em Atos 19 é seguido de línguas. Que línguas são essas que falavam em Atos? Vamos entender qual é a questão da crisma. Tem uma ligação muito forte com essas línguas que eram faladas em Atos. A crisma, você vai passar a ser parte de um só corpo. Vai ser inserido para se tornar um só espírito e um só corpo. Então, que línguas é essa que na igreja primitiva as pessoas falavam?
e que aconteceu aqui em Atos 19. Vamos analisar no próprio livro de Atos, para ter uma noção de que línguas são essas. Vamos ver aqui no livro de Atos, quando rezamos o terço, tem o terceiro mistério glorioso, que é Descensus Spiritus Sancti, a descida do Espírito Santo. É o que ocorre aqui em Pentecostes, né? No livro de Atos, esse terceiro mistério acontece aqui. Na descida do Espírito Santo, olha o que aconteceu. E, com o ruído que se produziu, a multidão ocorreu e ficou perplexa. Pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Está em Atos 2, 6. Vamos ver aqui Atos 2, 3, né? Apareceu-lhes então línguas de fogo, como se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Aí lá, em Atos 2, 6, mostra que línguas são essas, ó. Pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Vamos ver os 7, 8 e o 9. Ó. Estupefatos e surpresos, diziam, não são acaso galileus todos esses que falam? Pois que os ouvimos falar, cada um de nós, no nosso próprio idioma em que nascemos. Pardos, médios, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da Ásia. Atos 2, 10. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene. Romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Vai de Atos 2 até 11. Então, eram línguas da terra. Pessoas de todo mundo que estavam ali ouviram o mesmo evangelho na mesma língua. Para que isso? Para que foi necessário isso? Para que todos tivessem uma só doutrina, fossem um só corpo. Então, todos ouviam falar na sua própria língua materna. Algumas Bíblias está o termo língua materna. Aqui fala no idioma em que nascemos. Então, isso foi necessário para que todos fossem um só corpo. Porque o Espírito Santo ele não habita em quem tem doutrina diferente. E logo em Atos a igreja se tornou, como usamos o termo hoje, católica. Por quê? Universal. Todos esses povos de vários locais tinham uma só doutrina. Era um só corpo. Aí lá em Atos 4, 32, a gente vê uma coisa linda. Ó. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Porque o Espírito Santo só pode ser recebido através da Igreja Católica. No segundo bloco eu vou deixar bem claro e vou provar na Bíblia que o Espírito Santo só pode ser recebido através da Igreja Católica, para que todos sejam um só Espírito e um só corpo. Até o próximo bloco, com o programa Em Defesa da Fé. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol, além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer. Entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você. Uma escola tem que ensinar como ser. Aqui a gente não ouve falar de valores, a gente vive isso na prática. Importante essa base da escola, da minha família. O curso que eu escolher, eu sei que eu vou estar preparada. E graças ao Neves, além de eu conseguir passar, eu vou ser um bom profissional. É isso que a gente vivencia, educação com atitude. Tenho orgulho dessa escola. Aqui eu sou feliz. É completo. É o meu colégio. E pode ser o seu.
Estamos aqui de volta com o programa Em Defesa da Fé. E como eu falei no bloco anterior, eu ia mostrar aqui que o Espírito Santo só é possível cair sobre aquele que está em comunhão com a Igreja Católica. O Espírito Santo, ele não é espírito de divisão, ele é espírito de unidade. É por isso que São Paulo diz em 1 Coríntios 12, 13, fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo, todos bebemos de um só Espírito. Então não pode haver divisão com o Espírito Santo. Por isso, eu vou mostrar aqui na Bíblia que só é possível receber o Espírito Santo através da Igreja Católica. Lá no livro de Atos, a Igreja Primitiva, o livro de Atos, ele é uma aula para a gente ver como a Igreja Católica começou. Vamos ver. Em Atos 10, Cornélio fala diretamente com o anjo do céu. Olha que Cornélio era um homem de oração, um homem caridoso, um homem religioso, mas ele não tinha o Espírito Santo ainda. Olha que homem interessante. Um homem com 1000 virtudes, mas não tinha o Espírito Santo. Lá em Atos 10, versículo 3, Cornélio fala com o anjo do céu. Cerca da 9h do dia, o anjo do Senhor, entrando em sua casa e chamando-o, Cornélio, fixando os olhos nele, cheio de temor, perguntou-lhe, que há, Senhor? E o anjo lhe disse, tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Então Cornélio falou diretamente com o anjo do céu, mas não recebeu o Espírito Santo. Sabe por quê? Nem o anjo do céu pode passar o Espírito Santo. A pessoa tem que estar em comunhão com a igreja. Cornélio recebeu depois o Espírito Santo, mas somente quando entrou em comunhão com a igreja. Está lá em Atos 10, 44. Pedro estava ainda falando essas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Você vê que Cornélio falou diretamente com o anjo, mas só recebeu o Espírito Santo aqui. O anjo mandou ele procurar a igreja. Incrível isso. Se vocês lerem bem detalhadamente em Atos 10, perfeito. Nem falando com o anjo do céu. Alguém pode chegar e me dizer, mas se Deus quiser, ele pode fazer o Espírito Santo descer sobre uma pessoa e a pessoa receber o Espírito Santo. Negativo. Deus não faria isso em hipótese alguma, porque Deus não é Deus de confusão. É necessário que a pessoa esteja em comunhão com a igreja. Vamos provar que nem Deus faria isso? Vamos lá. Em Atos 9, Paulo falou diretamente com Deus e não recebeu o Espírito Santo. Só lá na frente que ele recebeu o Espírito Santo, quando entrou em comunhão com a igreja e recebeu a imposição de mãos, a crisma. Vamos lá? Atos 9, versículo 3 até o 5. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou, quem és, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E logo no versículo 6, Jesus manda ele ir para a cidade, para se encontrar com a igreja. Olha que interessante. Nem falando diretamente com Jesus, que é o próprio Deus vivo, ele pôde receber o Espírito Santo. Vamos ver aqui quando é que Paulo recebe o Espírito Santo. Somente quando recebe o sacramento pelas mãos de Ananias e se une ao corpo da igreja. Está lá em Atos 9, versículo 17 até o 19. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse, Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Jesus falou diretamente com Paulo e Paulo não ficou repleto do Espírito Santo. Teve que entrar em comunhão com a igreja. Entendeu?
como é a questão do Espírito Santo, é um só Espírito, é Espírito de unidade, não é Espírito de divisão. Por isso, quando termina a carta aos Coríntios, a segunda carta, Paulo é bem claro. Ó. Paulo, ao se despedir, em 2 Coríntios 13, 14, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Um pouquinho antes, Paulo diz que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Ele dizendo aos Coríntios, né? Mas não é qualquer corpo, não é qualquer pessoa aqui. Logo depois, no final da segunda carta, Paulo diz a necessidade da comunhão do Espírito Santo. Para ser habitado do Espírito Santo, tem que estar em comunhão com toda a igreja do planeta, como a gente viu lá em Atos. Então é impossível, eu digo a você, segundo as Escrituras, é impossível um não católico habitar do Espírito Santo. Muitos podem ser católicos de fachada e não serem habitados do Espírito Santo. Mas não ser católico e ser habitado do Espírito Santo é impossível. Paulo é bem claro. Fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo. Todos bebemos de um só Espírito. É necessária a unidade. Quando Jesus, na oração ao Pai de João 17, ele diz: para que todos sejam perfeitos na unidade. Para que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. A unidade é necessária. O sacramento da crisma, ele lhe torna uno com o corpo. Então, vamos ver aqui. Quando Paulo se despede dos Coríntios, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O protestantismo inventou um tal de sola gratia, que só a graça bastava. Não sabem eles que a graça só é possível em comunhão com a Igreja Católica. Paulo fala da graça aqui, mas logo depois diz comunhão do Espírito Santo. Não pode estar na graça estando separado do corpo, isso é impossível. Vamos entender a questão. A graça. Graça no Velho Testamento é um termo hebraico chamado hasen. Tinha significados aleatórios, como bondade, justiça. No Novo Testamento, o termo graça vem do grego charis, né? Daí que surge a palavra carisma. O charis quer dizer as mesmas coisas que o termo hebraico hasen significava. Bondade, justiça, mas com uma diferença. No Novo Testamento, o termo charis, ele significa também dom gratuito. É por isso que às vezes as pessoas acham que a graça é a mesma do Velho Testamento e a do Novo. Não. A graça do Novo Testamento, ela veio com Jesus Cristo. Está lá em João 1, no começo da carta. Veio com Jesus Cristo, ele passou somente para a igreja apostólica e somente através da igreja é possível estar nessa graça. Eu vou provar item por item. Vou provar que ela veio por Jesus Cristo. Vou provar que ele passou esse Espírito Santo, esse Espírito da graça, somente para a igreja dele, que ele fundou. E que, para estar nessa graça, tem que estar em comunhão com a igreja. Está ali, ó, João 1, 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, essa graça aqui, ela vem a partir do Novo Testamento, a partir do Verbo encarnado. Jesus Cristo passou esse Espírito Santo, esse Espírito da graça, somente para seus apóstolos, mais para ninguém. Está lá em João 20. Os apóstolos que iniciaram a sua igreja. Que São Paulo não está incluso nesses apóstolos aqui. São Paulo aparece depois, já. Depois da descida do Espírito Santo, depois de Pentecostes, é que São Paulo surge na igreja. Os primeiros apóstolos aqui eram João, Tiago, Pedro. Olha aqui, ó. João 20, 22.
Jesus Cristo diz, dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Então, através dessa igreja apostólica, recebemos o Espírito Santo. Você vê que Jesus aqui estava em terra. Jesus ressurreto. Passou só para os apóstolos do Espírito Santo. Lá em Atos, Jesus aparece para Paulo e não passa o Espírito Santo para Paulo. Não sopra sobre Paulo o Espírito Santo. Ele faz com que Paulo se encontre com essa igreja que recebeu o Espírito Santo aqui, para que Paulo receba. Olha que interessante. Jesus em João 20, 22, sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo. Lá em Atos 9, São Paulo se converte. Vê o próprio Cristo, mas ele não recebe o Espírito Santo. Somente quando se encontra com essa igreja. Que coisa, né? Como é importante a unidade. Tem gente que acha que tudo é o Espírito Santo, né? Sapateou, falou não sei o que lá, Espírito Santo. Tudo é Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo tem que estar em comunhão com a igreja. Espírito de sapateado, de pinote, de gente cair no chão. É espírito de verdade, doutrina santa. Por isso que o apostolado foi dado aos apóstolos com base na igreja com sede em Roma. Essa graça salvífica, ela chega a todas as ações através da igreja que está em Roma. Por isso eu digo, olhe para Roma, que lá está o espelho que reflete as coisas do alto. Olhe para Roma, que lá está o espelho que reflete as coisas do alto. Que é a doutrina da verdade. É Roma que é a base de toda a igreja gentílica, de todo o planeta cristão. Por isso que Paulo diz aos romanos, na primeira pessoa do plural, se referindo a ele e à igreja romana. Paulo diz em Romanos 1,5, e do qual temos recebido a graça. Temos recebido a graça. Ele não diz que todo mundo recebeu a graça. Que a graça sai sendo jogada ali a poito assim para todo mundo. Né? Eles temos recebido a graça e o apostolado a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé. Por isso só existe uma fé, a fé romana. Paulo diz em Romanos 1,8 que é a fé de Roma que será proclamada mundialmente. Espírito Santo, a graça, a gente conhece o sacramento da crisma, que a gente se torna uno com a igreja de Deus, professa a nossa fé. A crisma que está imergido no Espírito Santo da promessa. Lá em Efésios 1,13. Depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, minha gente, o programa Em Defesa da Fé vai terminando. E o convite que eu fiz no começo do programa, eu quero dizer que está de pé, que a gente vai rezar para que esse debate aconteça. Que eu tenho maior satisfação em poder debater com o senhor Malafaia ou o senhor Edir Macedo um debate bíblico apenas, né? Porque geralmente quando eu debato com um protestante e começa a provar tudo na Bíblia, eles começam com ataques pessoais e tudo, é tão desagradável, né? Eu queria um debate só bíblico. Eles não pregaram a sola escritura? A igreja crê na escritura interpretada pela tradição. Mas mesmo se fosse solo escritura, a solo escritura está de acordo com a Igreja Católica. Então, eu queria que esse debate fosse aceito. Que não é um desafio, é um convite amigável para mostrar-nos a sã doutrina do Evangelho do Deus bendito. Esse que foi passado durante 2000 anos através da Igreja Católica, Apostólica e Romana. Eu queria mostrar o livro, já está nas bancas, o livro Um Filho em Defesa da Mãe, filho provando os dogmas marianos e refutando todos os ataques que foram feitos a Nossa Senhora. O livro está à venda na Banca do Tota, ali na Banca Cidade do Sol, na Afonso Pena, bem próximo ao CCAB. Está à venda também na loja Jerusalém Artigos Religiosos.
Em qualquer cidade do Brasil, você pode encontrar uma loja católica ou pedir pelo site da editora que chega rapidamente em casa, pelo site www.martiria.com.br. O livro Um Filho em Defesa da Mãe. Então, semana que vem, estaremos aqui de novo com o programa Em Defesa da Fé, defendendo a fé católica, apostólica e romana, a única fé deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Até a semana que vem.